podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Husum Innovation. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Energy Center da MIT Technology Review. Eu sou Hudson Mendonça, editor executivo da MIT Technology Review e sócio fundador da Husum Innovation. No episódio de hoje, vamos falar sobre o movimento dos veículos movidos a hidrogênio e uma nova frente nesse cenário, as bikes movidas a hidrogênio que vem surgindo na China. E para conduzir essa conversa, tenho aqui mais uma vez Tomás Gomes, jornalista especializado em negócio e inovação. E aí, Tomás, tudo certo? Fala, Hudson, tudo certo e você? Pessoal, tudo bem? Vamos para mais um episódio, então. Então, Tomás, os veículos a hidrogênio, né? Acho que o hidrogênio como um todo tem sido uma grande hype aí no mundo, nas discussões de transição energética, mas os veículos movidos a hidrogênio são quase uma cabeça de bacalhau, né? Que o pessoal fala. Existe, mas quase ninguém viu, né? E tem uma razão disso acontecer. O número de veículos movidos a hidrogênio é muito pequeno. Ainda, por exemplo, nos Estados Unidos tem apenas 18 mil veículos em circulação e quase todos estão ali na Califórnia. Você tem basicamente 2 modelos e alguns caminhões, algumas coisas seguidas assim. A gente vai falar um pouquinho mais ao longo desse episódio. Mas acho que o que é importante entender, né, assim, o que é esse tal veículo a hidrogênio. Ele é, obviamente, super limpo, ecológico, tem uma série de vantagens, não à toa está sendo discutido, mas ele é um veículo elétrico com uma maneira de abastecer diferente. A motorização dele é uma motorização elétrica. Diferente dos elétricos puros, eles têm uma forma de armazenagem diferente. Então, como é que funciona um veículo a hidrogênio? Primeiro, você abastece esse veículo dentro de um tanque, coloca hidrogênio nele, e esse hidrogênio é armazenado em tanques de alta pressão. Uma vez o hidrogênio está armazenado nesse tanque de alta pressão, ele é direcionado para uma célula combustível, que gera uma reação química entre o hidrogênio e o oxigênio, abundante aí no ar e na atmosfera, e ele gera, dentro dessa reação, 2 saídas, que é a eletricidade e água. Então, por isso que ele é super limpo. O escape do hidrogênio é água, 2 células de H2O. Você pega 2 células de H2 mais 2 células de O2, hidrogênio e oxigênio, junta, gera eletricidade e água, e essa eletricidade é usada para abastecer o motor elétrico e as baterias. Aí essa parte é muito parecida com o veículo elétrico tradicional. O motor é elétrico e tem as estações de baterias que ficam usando a compensação, frenagem regenerativa, tudo que um veículo elétrico tem. Então, quais são as vantagens de um veículo a hidrogênio? Primeiro, não há emissões de poluentes. Como eu disse, esse processo de transformação do hidrogênio em eletricidade gera como único resíduo água. Então, ele é super limpo. O abastecimento dele é mais ágil e fácil, dura 5 minutos, em média, para fazer um abastecimento, é um pouquinho mais do que o abastecimento a gasolina. E uma das grandes desvantagens dos veículos elétricos para uso pessoal é demora muito para carregar. Mesmo os carregadores rápidos estão longe de conseguir ter um abastecimento completo em 5 minutos. A autonomia também é excelente, a média aí, anunciada pelos veículos que existem hoje são de 600 km e podem evoluir para muito mais. Claro que essa diferença entre essa autonomia dos veículos a hidrogênio versus os elétricos tem diminuído com o desenvolvimento de baterias mais potentes, pacotes de baterias mais eficientes nos veículos elétricos puros, 100% elétrico. E eu acho que uma das principais vantagens do uso do hidrogênio é a densidade energética. Então você consegue carregar uma grande quantidade de energia dentro de um peso muito pequeno, que é um problema, tanto nas baterias, essa questão da gestão do peso, que gera autonomia, quanto também até dos combustíveis tradicionais. O hidrogênio hoje tem uma densidade energética aproximada de 141 megajoules por quilograma. 141, para comparar isso daqui, a gasolina, por exemplo, tem 47, o gás natural 47, o etanol 29 megajoules por quilograma, ou seja, a densidade energética do hidrogênio como combustível é 3 vezes maior do que a gasolina e gás natural e 4 vezes maior do que o etanol. Então, realmente tem uma série de vantagens. Agora, quais são as desvantagens? Porque não virou ainda
né, uma febre está amplamente utilizada? Primeiro, o mesmo problema que os veículos elétricos ainda sofrem, mas já estão mais avançados nessa discussão, que é a rede de abastecimento, né? Hoje você não existe no mundo aí uma ampla rede de abastecimento. Como a gente disse, lá na Califórnia, hoje é o maior centro, né, o maior local que tem a concentração de veículos a hidrogênio, que são poucos. E mesmo lá tem pouquíssimos postos de gasolina, por exemplo, em São Francisco, tem um posto que é 20 quilômetros da cidade, outro a 64 quilômetros. O armazenamento do hidrogênio é um outro problema também, né? O hidrogênio é um gás muito inflamável, então você tem que ter um requisito de segurança enorme, né? Ele é muito fácil de explodir em qualquer problema que aconteça. E a vida útil do tanque, por exemplo, de um veículo a hidrogênio é de 15 anos, que é menor do que do próprio veículo. Então, hoje você tem uma série de seguranças, né, uma série de restrições ao uso. Também tem a questão do custo da tecnologia. A célula a hidrogênio em si ainda é bem cara, é algo que tende a baixar com o desenvolvimento aí maior, né, ao longo do tempo. E também, né, tem a questão do abastecimento, né, como um quarto ponto. Por exemplo, para fins de comparação, o Toyota Prius hoje custa, né, tem como custos de abastecimento cerca de 10 centavos de dólar por milha. Já a F-150, por exemplo, aquela super picape grandona, né, que tem um altíssimo consumo de combustíveis, custa cerca de 27 centavos de dólar por milha, ou seja, 3 vezes mais do que o Prius, por exemplo, que é um veículo super eficiente. E o Toyota Mirai, que hoje é o veículo a hidrogênio mais vendido do mundo, por exemplo, tem um custo de 78 centavos por milha, ou seja, 3 vezes o custo da F-50, quase 8 vezes o custo por milha de um Prius. Hoje a Toyota tem um programa de subsídio com o objetivo de desenvolver esse mercado de veículos a hidrogênio, mas isso não vai durar a vida inteira, então você tem que realmente se preocupar com esse custo de abastecimento, né, que o veículo a hidrogênio tem. Não à toa, né, com esses problemas, né, a gente falou as vantagens e falamos também as desvantagens, 2023 foi o pior ano de vendas de veículos a hidrogênio. Foram vendidos 201 automóveis só, né, dos dois modelos, né? Hoje você tem 2 modelos que dominam o mercado de automóveis, e aí eu não estou falando de caminhões, furgões e outros veículos a hidrogênio que a gente vai falar aqui ao longo do episódio, mas os automóveis de uso pessoal tem 2 veículos, que é o Toyota Mirai e o Hyundai Nexo. Só vendeu 201 automóveis, o pior ano, mas em 2024 começou a retomar por causa de uma série de outras ações, né, em tecnologias e desenvolvimentos, é coisa comum, a gente sempre discute aqui essas idas e vindas, altos e baixos devido às tecnologias que estão acontecendo, mas o hidrogênio está voltando com muita força, então você começa a ter toda essa discussão. E aí, nesse contexto todo de veículos a hidrogênio, automóveis a hidrogênio, para uso pessoal, surge uma grande novidade, que eu acho que a gente vai abordar aí ao longo do episódio, que são as bicicletas a hidrogênio, né? As bikes a hidrogênio, na China, estão começando a surgir como uma possível tendência, mas eu acho que essa questão de você ter a mobilidade urbana de last mile movida a hidrogênio pode ser uma alternativa, talvez não para viabilizar todo esse ecossistema, mas talvez para desenvolver as tecnologias necessárias para avançar nesse ponto. Bom, você falou agora das bikes movidas a hidrogênio, a gente está falando, né, da tendência e do nicho, quase o final da cauda longa desse movimento, né? Então eu queria também que você se aprofundasse um pouco e contasse para a gente o que vem sendo feito aí nessa direção e o que a gente pode esperar desse mercado, desse segmento novo. Então, Tomás, assim, a China tem liderado muitas inovações na parte da transição energética, eles têm investido pesado nisso, e essa questão das bicicletas é mais uma dessas tendências chinesas que talvez dominem o mundo aí nas próximas décadas. Hoje você tem na China, né, essas bicicletas que são movidas a hidrogênio. A vantagem é que os tanques de hidrogênio para essas bicicletas parecem uma garrafinha d'água. Então é muito fácil de você trocar e recarregar, né? Essas bicicletas são mais fáceis de pedalar
do que as bicicletas elétricas, em tese, e elas, né, mas ela tem um problema aí um pouco da autonomia, que elas precisam ser trocadas, esses tanques, a cada 64 quilômetros. Pensando nisso, né, uma empresa chinesa, a gente sempre tenta trazer aqui essas startups aí que estão mudando o mundo da transição energética, chamada Yuon. Ela tem, né, uma empresa que tem explorado muito, ela já domina a tecnologia de hidrogênio em outros produtos, mas tem feito um grande serviço de compartilhamento de bicicleta na China. Então você tem aquelas estações em que você vai pegando as bicicletas recarregadas. Então a empresa faz toda essa gestão do abastecimento a hidrogênio. Ela já está presente em 300 cidades, principalmente aí com destaque em Pequim e Xangai, como as cidades com maior utilização. E esse tipo de bicicleta, né, de bike a hidrogênio, ela tem despertado uma série de curiosidade nas pessoas, porque, né, quando você pensa no hidrogênio, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, você imagina, por causa da densidade energética, que ele vai estar em grandes veículos, não em bicicletas. Então, quando você olha essa tecnologia sendo aplicada em bicicletas, chama um pouco a atenção. Ainda existem alguns problemas de desempenho nessas bicicletas, nessa primeira leva das bicicletas elétricas. Elas têm um problema de design, falam no carregamento, é mais difícil de manobrar, mas é como toda inovação, né? Ela começa com um desempenho um pouco mais baixo e depois ela vai subindo. Então, assim, uma pergunta que fica, né, e a gente pode explorar um pouco mais isso depois, é por que fazer uma bicicleta a hidrogênio se as elétricas aparentemente resolvem melhor o problema da mobilidade urbana de last mile do que essa nova tecnologia, né? Então, será que faz sentido no longo prazo? Então, essa é a pergunta aí que a gente pode explorar mais aí nas próximas rodadas. Acho que vamos voltar depois, né, nesse principal motivador e na própria razão dessa tendência, se é uma tendência de fato ou não, ou só um experimento. Mas eu acho que, por enquanto, vamos aí continuar explorando o potencial disso. Eu queria que você desse um panorama para a gente sobre as tendências, né, externas, macroeconômicas, culturais, sociais, que vem impulsionando esse movimento. Então, Tomás, ainda seguindo um pouco com as bikes, né, depois a gente explora os demais pontos. Então, a China, ela tem buscado protagonismo global em algumas frentes. A gente já falou de diversos episódios aí, volta e meia cita a liderança da China em eólica, né, a busca pela eficiência nos painéis solares também são super tendência, e boa parte do crescimento aí de eficiência tem sido na China. E eu acho que talvez o que mais tem impulsionado essa tendência, principalmente considerando que ela está crescendo mais na China, é essa visão que a China tem, geopolítica, de não estar de fora de nada que pode ser o grande futuro da humanidade no que se quer dizer, no que se diz respeito à energia. Né? Então, hoje a China já é a líder mundial em volume de produção de veículos elétricos, com destaque para esses veículos elétricos de baixo custo, né? Os veículos elétricos de massa. Né? A gente tem BMW, BYD, a gente tem uma série de empresas de veículos elétricos surgindo e tomando posições de liderança na China. A China, né, o governo chinês tem adotado uma série de políticas para incentivar e subsidiar veículos elétricos e também, obviamente, já olhando para o hidrogênio como uma possibilidade. Esses subsídios se estendem e se ampliam quando você fala de hidrogênio, isentando imposto para pedágio, isentando para produção, isentando para estações de reabastecimento de hidrogênio. Hoje a China tem 21 mil veículos a hidrogênio nas estradas e 400 estações de reabastecimento. Está aí páreo a páreo, né, talvez um pouquinho na frente do que os Estados Unidos nessa corrida. Então você tem uma série de possibilidades. Indo pelo lado das bicicletas, né, das bikes, hoje a China tem impressionantes 350 milhões de bikes elétricas. Então, ou seja, é um modelo de mobilidade já conceituado, consagrado e amplamente utilizado pela população.
Então, caso o hidrogênio se torne, de fato, uma realidade mais ampla, não vai ter mudança cultural necessária para que as pessoas adotem as bicicletas movidas a hidrogênio. Mas eu acho que o principal, né, motivador que está impulsionando essa grande tendência é o que, né, o Clayton Christensen, né, que é um dos maiores pensadores modernos da inovação, faleceu em 2020, professor de Harvard, né, super conceituado, né, o que mais tem motivado esse investimento, aí, né, uma questão mais de opinião, é essa visão de inovação disruptiva. Né? Então, o Christensen sempre fala que toda vez que você tem uma inovação muito disruptiva, que muda muito o que o mercado está fazendo, ela geralmente começa com um produto de menor desempenho focado no nicho. Por exemplo, os celulares. Você teve os primeiros celulares são aqueles, né, tijolões pesados, bateria dura pouco, caríssimo para ligar. Então, quem ia usar isso? Aí o Christensen diz que, olha, é uma tecnologia que se evoluir, né, do ponto de vista tecnológico, como hoje são os smartphones, né, os nossos fones que todos nós usamos, isso tem um futuro promissor, mas a tecnologia não está pronta, então vamos olhar no nicho. No caso daquele nicho, grandes executivos que precisavam, né, quando estivessem fora das suas empresas, se comunicar de uma maneira eficiente. Então é um tijolão, mas eles eram caro, pouco eficiente, mas para eles fazia muito sentido. É a mesma coisa os próprios veículos elétricos. Né? Eles começaram em nichos como estudantes universitários que precisam de baixa autonomia para a utilização do automóvel, ou carrinhos de golfe, por exemplo, aplicações curtas, né, de veículos elétricos. E por que esse momento é importante? Porque através dele você consegue fazer pesquisa, gerar receita para reinvestir em novas tecnologias que vão aumentando a eficiência e ampliando o espectro de utilização daquela nova tecnologia. Então, a utilização de hidrogênio nas e-bikes, sem dúvida, vai impulsionar muito a pesquisa, o desenvolvimento para armazenamento de hidrogênio, para outras formas de utilização do hidrogênio, para as cadeias de distribuição do hidrogênio, né? Como diz, já são 400 estações na China que amanhã podem ser utilizadas para outras finalidades. Então você, de fato, começa a ter aí o desenvolvimento da tecnologia nesse nicho para depois ter uma utilização mais ampla. Então acho que esse talvez sejam os 3 pontos aí de impulsionamento da tendência, né? A busca geopolítica da China, em tudo que é tecnologia portadora de futuro da transição energética, a ampla utilização, né, cultural da China de bicicletas elétricas, que é um passo da de hidrogênio, e essa motivação aí de você ter uma maneira de viabilizar mais pesquisas e desenvolvimentos para uma utilização mais ampla do hidrogênio como combustível. E quando a gente pega todos esses fatores, né, macroeconômicos, culturais, sociais, até mesmo, como você falou, algumas tecnologias concorrentes, né, disputando o mesmo espaço na transição energética, como é que você vê daí os desafios, não só das bikes, mas para essa consolidação da utilização do hidrogênio como uma fonte consistente aí de combustível para a indústria de veículos? Eu acho que assim, eles têm alguns desafios que são importantes e algumas outras questões que merecem nossa reflexão. Por exemplo, a gente fala, né, obviamente, os veículos movidos a hidrogênio não, né, são 100% limpos, né, não emitem carbono, mas a gente não pode falar a mesma coisa sobre a produção do hidrogênio. A gente já fez um episódio aqui falando sobre os vários tipos e várias cores do hidrogênio. Hoje, a maior parte do hidrogênio produzido, principalmente na China, é oriundo de combustíveis fósseis. Né, gás natural, né, até a questão do carvão, é utilizada para a produção de hidrogênio, que é diferente do hidrogênio verde, que é produzido através de fontes renováveis, né, como eólica, né, solar, hidrelétrica, tem um potencial muito grande. Então, quando você produz o hidrogênio à base de fontes fósseis, ele acaba tendo um problema, né, que é um problema similar ao que diz nos veículos elétricos. Né? Será que vale a pena ter um veículo elétrico cuja eletricidade é produzida numa termoelétrica a carvão? Né? Ou seja, o quanto esse trade-off vale a pena.
Então, a mesma coisa vale para o hidrogênio. Então, se você tendo uma ampliação de produção de hidrogênio verde, vai fazer muito sentido você ter toda a esteira limpa, mas o hidrogênio verde hoje ainda é mais caro do que o hidrogênio feito pela reforma do gás, por exemplo. Então, eu acho que esse talvez seja o principal desafio no que tange a adoção e descarbonização. Agora, um ponto, né, que eu acho que é importante como eu disse, essa visão de inovação disruptiva do Christensen. Ou seja, se você de fato consegue ter uma demanda estruturada de hidrogênio, regular, ampliada, isso vai incentivar investimentos que vão descarbonizar cada vez mais a produção de hidrogênio como um todo. E aí o hidrogênio verde entra com uma força enorme, né, de possibilidade de investimentos nessa área para aumentar a eficiência e reduzir custos de produção de um hidrogênio de fato descarbonizado. E aí, né, eu acho que o outro ponto, né, que também leva a uma reflexão sobre por que a China está investindo em hidrogênio, e isso tem a ver um pouco com o desafio, é essa questão de... A China já é líder em veículos elétricos puros, né, e tem consolidado essa posição cada vez maior, né, tirando a Tesla. A Tesla aí, a maior parte da produção de veículos elétricos no mundo, as referências são os veículos chineses. Então, assim, qual é a visão de futuro da China, né, além de simplesmente apostar numa nova tecnologia que pode ter esse potencial futuro? Aí ele vai para outra ponta, que não são as bicicletas, mas as tecnologias das bicicletas podem alavancar muito isso, que são os caminhões pesados. Então, a gente, colocando os veículos elétricos em 3 categorias, né, os super leves são as bicicletas, os veículos, né, para uso pessoal, como os automóveis, né, como o Mirai, como o Nexo, mas também olhar para esses caminhões pesados. E para esse mercado, o hidrogênio começa a fazer muito sentido desde já, porque o hidrogênio tem uma altíssima densidade energética. Então, para esses veículos maiores, que comportam quantidades maiores de combustíveis, o fato de você ter uma grande autonomia através do hidrogênio e uma densidade energética, você consegue carregar muito, gera aí um potencial muito grande de desenvolvimento no mercado de caminhões pesados movidos a hidrogênio. Então, Tomás, quando a gente fala dos caminhões pesados, né, assim, para que eles são utilizados? Né? Geralmente para transporte de cargas em longas distâncias. Então, você ter essa grande, né, autonomia, por exemplo, um veículo normal, como eu te disse, tem 600 km de autonomia. Você botar um tanque muito maior num caminhão, né, com a grande potência, com a grande densidade energética, faz com que esses caminhões precisem abastecer menos. Então, gerando um grande ganho de eficiência na logística via rodovia. Né? Esses caminhões eles tendem a percorrer distâncias ultra longas e para eles é muito importante ter um abastecimento rápido, que também é uma outra vantagem do hidrogênio. Então, acho que, olhando aqui de maneira consolidada para essa questão dos desafios das bikes elétricas, talvez a grande oportunidade delas esteja no desenvolvimento tecnológico para aplicação nesse outro grande mercado, que é o mercado de caminhões pesados para distâncias ultra longas que precisam ser reabastecidos rapidamente para maior eficiência logística nas frotas comerciais. Muito bom, Hudson. Conversa, como sempre, está excelente, mas como sempre também já está estourando o nosso tempo. Então vamos para o Energy Beats. Bora! Momento Energy Beats. Bom, então vamos para as nossas dicas do Energy Beats. Né? A minha dica de hoje é uma dica que foi citada aqui ao longo do episódio, de um autor citado ao longo aqui do episódio, que é o Clayton Christensen, né, professor de Harvard, um dos maiores pensadores modernos da inovação. Minha dica especificamente é o livro Innovator's Dilemma, ou O Dilema do Inovador, publicado em 1997. Esse período aí, do final da década de 90, início dos anos 2000, foi um período muito rico do ponto de vista de geração de conhecimento em relação aos modelos de inovação, e o Christensen, nesse livro, lança o conceito de inovação disruptiva. Vale muito a pena explorar esse conceito, tem uma ampla aplicação hoje em dia. Ele
coloca, né, por detalhes, né, não só o que sai ali naquela ponta, mas como é que você gerencia esse processo. E aí ele fala uma coisa que nesse episódio foi super importante, que é, geralmente, a inovação disruptiva, quando ela começa a trajetória, ela começa com um desempenho muito pior do que o produto que hoje é o produto líder do mercado, mas através do desenvolvimento tecnológico ela vai se tornando cada vez melhor até ultrapassar o padrão estabelecido. O veículo elétrico está fazendo isso com o veículo a gasolina e talvez o veículo a hidrogênio em algum tempo faça isso, inclusive com o veículo elétrico. Esse é um grande debate aí da transição energética no setor de transporte. Vale a pena entender esse conceito de inovação disruptiva do Christensen e vale a pena ler e olhar o livro O Dilema do Inovador, O Dilema da Inovação, de 1997, do Clayton Christensen. Tomás, e o seu beat de hoje? Bom, pessoal, eu sei que eu tenho sido meio autorreferente aqui nos meus beats e recomendando alguns episódios que a gente já gravou do podcast, mas a gente está com quase 60 episódios no ar, então acho que tem alguns que se conectam, que vale muito a pena para a gente estender alguns dos assuntos que a gente fala aqui. Dito isso, e com a promessa de trazer aí um beat externo no próximo episódio, eu vou sugerir o nosso episódio de número 17, a gente gravou no finalzinho do ano passado. O título dele é Como o hidrogênio verde pode mudar o jogo na transição energética de grandes indústrias, que a gente está falando, né, nesse episódio sobre outro tipo de aplicação do hidrogênio verde, né, como fonte de energia, mas a gente traz aí também um panorama nesse episódio que eu lembro bem, falando dos diferentes tipos de hidrogênio, né, e os trade-offs, os prós e contras de cada um. Eu acho, para quem quiser dar um passo atrás e entender melhor as bases dessa indústria que a gente falou hoje no episódio, pode ser aí uma boa dica. Então vai lá, só colocando no buscador ou rolar aqui na própria barra dos episódios do perfil da MIT Technology Review Brasil, que o episódio está lá. Foi publicado no dia 8 de novembro de 2023. Fica aí meu beat de hoje, pessoal. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do nosso podcast Energy Center da MIT Technology Review. Mais uma vez, muito obrigado por passar esses minutos com a gente. Não deixe de seguir o perfil da MIT Technology Review Brasil na sua plataforma de podcast preferida. Vai lá. Tomás, mais uma vez, muito obrigado pela parceria de sempre. Valeu, Hudson. Obrigado pela audiência, pessoal. Até semana que vem. É isso aí, pessoal. Até semana que vem. Podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Husum Innovation.